Boa noite, bem-vindo a mais um programa Conectar. Que Deus possa derramar grandes bênçãos sobre a sua vida neste dia e em todos os dias de sua vida. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 12, do verso 22 ao verso 32. Quero convidar você, neste primeiro momento, a orar junto comigo. Pai, nós queremos te agradecer novamente pela oportunidade de lermos a palavra e aprendermos por meio da tua palavra. Oramos para que o teu Espírito nos conduza neste ensino, nos guie e nos ajude a compreendê-la, a fim de que possamos, Deus, honrar o teu nome, honrar a tua pessoa, vivendo em obediência à palavra. Nosso desejo em aprender a palavra não é somente para adquirir um conhecimento teológico, mas é para praticarmos a tua palavra em todas as ações de nossas vidas, Senhor. Que teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine. Mais uma vez é o que nós te pedimos no teu santo nome, Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. A cura de um endemoniado que se encontrava cego e mudo devido a este demônio causou um grande espanto e despertou a percepção no povo de que Jesus era o Messias aguardado. Os fariseus, preocupados com a esperança e a expectativa do povo com relação a Jesus, gerada pelo livramento, pela cura do homem que se encontrava endemoniado, tentaram imediatamente frustrar aquela esperança, sugerindo que o poder demonstrado por Jesus para curar e libertar aquele homem tinha sua origem no maligno, no príncipe do mal. E nós vemos no texto que Jesus considera Beelzebu como a própria pessoa de Satanás, pois ele mesmo depois, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. O argumento dos fariseus, ele era fraco, e por isso Jesus destrói aquele argumento facilmente, mostrando que um reino não consegue subsistir se atacar a si mesmo. Se Satanás expulsar Satanás, isto é,
se o mal expulsar o mal, ele está lutando contra si mesmo, e então não subsistirá. E aqui encontra-se um dos textos que acredito que mais causa temor, ou mesmo dúvidas, medo em muitos cristãos. Jesus diz que se é pelo Espírito de Deus que ele expulsa demônios, então o reino de Deus chegou. Isto é, Jesus vem e introduz agora o reino de Deus entre os homens. E aí ele diz para os fariseus que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É interessante que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, será perdoado. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. O que Jesus está dizendo? Ele não se refere ao fato de muitas vezes não conseguirmos identificar uma obra que é de Deus ou que é do maligno. Ele não está dizendo que não há mais salvação para um indivíduo porque ele identificou de maneira errada uma determinada obra e classificou algo que o Espírito Santo realizou como se tivesse sido realizado pelo diabo. Não é disso que se trata. O que Jesus estava dizendo é que vocês não conseguiram discernir que a obra que Jesus estava fazendo era realizada pelo poder do Espírito Santo. Não havia para aqueles homens esperança alguma, nem nesta era presente, nem na era que há de vir. O ser humano só alcança a salvação quando ele, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele compreende e crê na obra de Jesus Cristo. Agora, se eles rejeitavam o Espírito de Deus que operava em Cristo, como poderiam eles entender e crerem na obra de Jesus? Então não havia esperança para eles. A blasfêmia contra o Espírito, o pecado deles contra o Espírito, esse pecado de resistência à obra que o Espírito de Deus estava fazendo por meio de Jesus Cristo, os condenavam à morte. E é por isso que Jesus diz: vocês podem até pecar contra mim, que ainda assim há uma esperança, mas se vocês não dão ouvidos mais ao Espírito de Deus que opera, não existe mais esperança. Não existe mais ninguém que pode vir interceder por eles agora. O Espírito Santo vem para nos apontar a obra de Cristo como salvação para nós, mas se ele não é ouvido, se ele não é compreendido, se ele é rejeitado, então não há esperança. Por isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Blasfemar contra o Espírito de Deus é negar que Jesus está agindo sob a ação do Espírito Santo, é negar a identidade messiânica de Jesus, é se recusar a reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, o ungido de Deus. E aquele que nega essa ação do Espírito de Deus sobre a vida de Jesus, aquele que nega Jesus como Messias, que não o reconhece como enviado de Deus, ungido por Deus, ele está automaticamente declarando que Jesus não é o Cristo e transforma Jesus num ser humano comum. Então a obra da cruz perde o seu valor. Isso significa dizer que quando não somos capazes de discernir a obra do Espírito Santo em Jesus, nós perdemos o referencial do divino na história, perdemos o referencial de quem é Deus. Ao mesmo tempo, perdemos o referencial de quem somos nós.
Porque em Deus nós nos descobrimos como criaturas, como pecadores, como homens necessitados do seu perdão. Nossa salvação, ela consiste em entregarmos a vida nas mãos de Jesus. Mas para isso precisamos, de fato, crer em quem Ele é. E para isso precisamos nos render à revelação que o Espírito Santo traz a nós. Precisamos nos render à iluminação e ao poder do Espírito e reconhecer que Jesus Cristo era o ungido de Deus, que agia sob o poder do Espírito Santo. Eu quero encerrar essa devocional destacando o verso 30 do nosso texto. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Estas palavras de Jesus nos parecem dizer que nesta grande batalha espiritual, neste conflito que nós vivemos entre o bem e o mal, nesta guerra espiritual, não existe neutralidade. Você não pode ficar em cima do muro. Aquele que não está comigo, disse Jesus, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. De que lado você está? Eu quero te convidar a orar comigo. Deus amado e eterno, nós queremos te agradecer por mais esse tempo que tivemos para aprender a tua palavra. Senhor, mais uma vez clamamos que nos faça instrumentos para o louvor da tua glória. Que nos faça ser o ser humano sonhado e planejado por ti antes mesmo da criação, antes do princípio dos tempos. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a tua palavra e tira de nós toda a cegueira espiritual que nos impede de discernirmos a tua obra e a ação do Espírito Santo em nós. Deus, faça-nos ser capaz de discernir o agir do teu Espírito. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Foi muito bom ter mais esse tempo com você no programa Conectar. Espero que este programa esteja edificando a sua vida. E até o próximo programa. Deus te abençoe e um grande abraço.